Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, mais um dia, né? Estamos aqui na presença do Senhor, tendo esse privilégio de servir ao Senhor, servir à igreja. Muito gratificante para nós, o privilégio, uma honra. Nós temos ministrado a respeito de Atos, né? Capítulo 15, versículo 16. Se puder abrir a sua Bíblia, eu vou estar lendo novamente esse texto. Versículos 16 e 17 de Atos 15, onde é mencionado aqui a tenda de Davi que estava caída e que o Senhor, Ele reedificou, reconstruiu agora na igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 15, versículos 16 e 17 diz assim: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos aqui, Senhor, mais uma vez, nesse momento em que nós estamos com o coração aberto, com a mente receptiva para receber a palavra do Senhor, a palavra revelada. Pai, fala conosco, Senhor, edifica-nos na nossa santíssima fé, para que vençamos o mundo, para que nós possamos, Senhor, entender quem nós somos em Ti, Pai amado, para compreender o nosso chamado do Senhor e exercer esse chamado com fidelidade, com excelência, com total coração ao Senhor. Toma as nossas vidas, Pai. Ministra sobre a Tua igreja, promovendo a fé e a edificação para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, dando um contexto rápido e dando continuidade àquilo que nós começamos, essa palavra que nós lemos foi dita aqui pelo apóstolo Tiago, fazendo menção de uma profecia que havia sido mencionada pelo Senhor, pela palavra de Deus, lá no livro de Amós. Então, essa profecia, ela foi lembrada nesse momento onde os gentios, ou seja, os povos que não eram judeus, estavam sendo alcançados. O evangelho estava chegando até eles, ali pelo ministério do apóstolo Paulo, e todos os seus companheiros ali que foram enviados para os gentios, e eles estavam ali relatando, né, as maravilhas que o Senhor estava fazendo no meio dos gentios, e também trazendo uma questão que estava ali atrapalhando ali a evolução, né? Alguns judeus se infiltraram ali no meio deles, ali dos gentios, e estavam querendo impor a eles seguirem algumas tradições judaicas. Então houve esse concílio, houve essa reunião dos apóstolos, eles falaram sobre esse assunto, tiraram essa carga dos gentios, e dentre essas coisas foi mencionado esse texto falando exatamente desse momento da história onde Deus, né, iria levantar realmente algo novamente nesse mundo, nessa terra, e que iria alcançar os gentios, né, como nós lemos no versículo 17, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Então isso se conecta com a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Então aqui, essa palavra, ela já estava concretizada, a igreja já havia sido levantada, em Pentecostes, o Senhor Jesus tendo ressuscitado, enviou a promessa do Espírito Santo. A igreja, então, ela dá início ali com os apóstolos, e a igreja vai crescendo. Então, nós entendemos aqui pela palavra de Deus, irmãos, que Atos 15, já mencionando esse texto, já é uma palavra que está sendo cumprida naqueles dias e que está sendo cumprida nos dias de hoje também. A tenda de Davi que estava caída, que o Senhor reedificou das suas ruínas e tornou a levantá-la. Eu mencionei aqui alguns exemplos, alguns fatos que comprovam isso. Na própria vida do Senhor Jesus, quando Ele esteve na terra, Ele tabernaculou, Ele habitou um corpo, e Ele então trouxe para cá esse tabernáculo de Davi que estava caído, que foi reconstruído em Cristo.
né? Nele estava a presença de Deus, nele estava o reino de Deus, onde ele estava é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele morre e ressuscita, ele abençoa a igreja para dar continuidade a essa realidade. Que agora, 1 Coríntios 6 confirma isso, nós somos o santuário de Deus. Então, da mesma maneira que o Senhor Jesus carregou o reino, carregou a presença, agora ele nos envia para continuar levando a presença de Deus agora em todos os lugares. É por isso que ele disse ali para a mulher samaritana que haveria um dia, que a chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, respondendo à pergunta que ela fez, se o lugar de adoração era em Jerusalém ou em Samaria. O Senhor Jesus falou, nem mais em Jerusalém, nem mais em Samaria, mas também em Jerusalém, também em Samaria, se houver um discípulo, se houver uma igreja reunida no nome dele, 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali haverá adoração, ali haverá a presença de Deus. Mas aonde você estiver, você leva e carrega a presença dele. Então nós falamos sobre isso, que Jesus tabernaculou, e agora nós somos o santuário de Deus, a igreja, o baluarte da verdade, reino de sacerdotes. Então é isso que eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês sobre esse entendimento do qual agora nós somos, e que é importante você saber que você é. Que você é agora sacerdote. Que você faz parte de um reino de sacerdotes estabelecido por Deus através do sangue de Jesus. 1 Pedro 2, versículo 5, se você quiser acompanhar, eu vou estar lendo o versículo 5 e o versículo 9 de 1 Pedro 2. Diz assim, ó: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, né? Então o versículo 5 vai dizer isso, que olha só que tremendo, irmãos. Nesse mesmo versículo nós vemos aqui duas coisas, duas realidades para nós. Uma, que nós somos pedras de uma construção maior, que é a igreja do Senhor espalhada pelo mundo. E também nós somos sacerdotes santos. Então nós somos pedras vivas, membros de um corpo, membros de um templo, né, maior, de uma edificação espiritual, de um templo espiritual que está sendo edificado. À medida que mais e mais pessoas vão sendo alcançadas com a realidade do Evangelho, com o amor de Deus em Cristo, morrendo ali na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia para nos ressuscitar com Ele naquele grande dia, nós somos então pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. E além disso, a Bíblia diz, somos sacerdotes santos. E por meio de Cristo que vive em nós, né? Cristo vive em mim, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, que é a nossa obediência, nossa fidelidade, nossa consagração. Versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha que tremendo, irmãos, essa revelação que vem para nós. Essa revelação, ela vem, irmãos, da mesma maneira que Deus, Ele havia planejado para Israel, sabia? Israel foi planejado, foi levantado nesse mundo, nessa terra, não apenas que apenas uma tribo fosse uma tribo de sacerdotes, mas que fosse uma nação de sacerdotes para ensinar o mundo todo como adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Mas Israel falhou, né? Mas o plano inicial de Deus era realmente isso, de levantar Israel como um povo exclusivo de Deus, como um povo incumbido desta missão de levar a revelação do Deus único, Yahvé, para todo o restante do planeta Terra, para o mundo todo. Olha só, lá em Êxodo capítulo 19, se você quiser comprovar isso, nós vemos aqui, ó, logo após a saída do Egito, quando Deus ele operou grandes maravilhas ali, libertando o povo das mãos de Faraó,
no capítulo 19, versículo 5, olha só a palavra que Deus havia liberado para aquele povo, irmãos. Olha isso. Êxodo 19, 5. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. No versículo 3, no versículo 6 ainda diz assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha só, esse era o plano de Deus para aquele povo que havia sido liberto do Egito. Mas nós conhecemos a história. Eles, pouco tempo ali, nesse mesmo contexto aqui, pouco tempo depois dessa passagem, eles vão ali adorar ídolos, bezerros de ouro que eles pediram ali para Arão fazer ali na hora, porque Moisés, que estava ali tendo um encontro glorioso com Deus, na cabeça daquele povo estava demorando. Aquele Moisés, não sabemos o que aconteceu com aquele Moisés, eles disseram. Irmãos, o mesmo Moisés, o líder que Deus levantou para tirá-los do Egito da maneira como foi, abrindo o mar. Olha como o povo tratou ali aquele homem de Deus. Aquele Moisés ali, faça-nos ídolos para nós adorarmos. Então Deus mudou o plano, teve que mudar. E apenas uma das tribos ali, então, ficou ali separada para exercer o sacerdócio, para assumir essa responsabilidade de ensinar o povo, de guiar ali a nação nas coisas de Deus. Mas voltando aqui para nós, então, dos dias de hoje, a igreja que Deus estabeleceu na terra, né, através do sangue de Jesus, do qual nós fazemos parte, nós então agora temos essa responsabilidade, irmãos, temos essa palavra liberada sobre as nossas vidas. Israel falhou, mas nós temos a oportunidade de fazer direito dessa vez, de assumir o nosso papel, de assumir a nossa responsabilidade, ainda que muitos de nós tenham falhado nisso. Talvez por falta de entendimento, talvez você nem sabia que era um sacerdote de Deus, da mesma categoria, do mesmo quilate de Arão, da família de Arão no Antigo Testamento. Nós somos agora, da mesma maneira que Deus separou Arão e sua descendência para exercer o sacerdócio, a Bíblia diz que agora, pelo sangue de Jesus, nós somos comprados e feitos reino e sacerdotes para o nosso Deus. Então a pergunta que fica é: o que um sacerdote faz? Né? Então você entende que você é um sacerdote. A Bíblia disse: eu creio. Fim de assunto. Se eu mereço ou não mereço, sei que não é pela graça, mas a Bíblia diz que agora eu sou sacerdote. E você, mulher, também é sacerdote. Porque é claro que muitas vezes nós ministramos a respeito de família, que o homem é o sacerdote da casa. E isso é uma verdade, o homem é o cabeça. Mas na verdade, irmãos, todo crente, todo cristão dentro de uma casa é um sacerdote, sabia? Você não está limitado, às vezes o marido ali não está exercendo o sacerdócio ou nem crê ainda em Jesus, mas você, mulher de Deus, seus filhos, todos os que creem no Senhor, todos, a Bíblia não faz exceção, não faz aqui distinção nenhuma. A Bíblia diz que todos nós somos um reino de sacerdotes. Né? Lá em Gálatas capítulo 3, se você puder abrir lá também, fala sobre isso, sobre que não há diferença. Olha lá, Gálatas 3, 28. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, por você ser um em Cristo Jesus, você é sacerdote segundo a ordem sacerdotal de Jesus, que não é a ordem araônica do Antigo Testamento, mas é a ordem de Melquisedeque, um sacerdote que aparece ali na Bíblia, no Antigo Testamento, irmãos, antes da lei, que abençoa Abraão. Então nós somos sacerdotes segundo esta mesma ordem, porque nós estamos em Cristo. Né? E o livro de Hebreus vai fazer essa associação entre Jesus e Melquisedeque. E por estarmos em Cristo, nós temos então esta graça, essa bênção, esse ofício honroso de sermos sacerdotes do Deus vivo. E assim como o sacerdote fez lá no Antigo Testamento, nós temos aqui lições que nós podemos aprender
para que possamos exercer esse ministério que o Senhor nos confiou, irmãos. Né? Como diria ali o Spider-Man, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós temos aqui a revelação de Deus, nós temos aqui um grande ofício. Mas com isso também vem uma grande responsabilidade, porque a sua omissão em não exercer esse ofício pode resultar na morte de muitas pessoas que poderiam ser salvas, alcançadas por conta da tua vida, do teu ministério ativo como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, irmãos, é muito sério isso. O que os sacerdotes fazem? Eu vou colocar algumas coisas aqui, vou dividir essa ministração em duas partes, para que a gente possa dar continuidade, se o Senhor assim permitir, na próxima semana. Mas os sacerdotes, basicamente falando, eles são feitos para adorar a Deus e ajudar outras pessoas a adorar a Deus. Então, basicamente, o sacerdote, primeiro, ele tem que ser um adorador. E ele tem essa missão de ensinar, de ajudar outras pessoas a adorar a Deus. É aí que entra o evangelismo, onde nós apontamos o caminho, é onde entra o discipulado, é onde entra tantas coisas que não estão simplesmente resumidas no pastor ou nos líderes da igreja, irmãos. Isso é algo que o Senhor tem chamado todos nós. É um tempo que nós precisamos entender que do púlpito para o auditório não tem diferença, irmãos. Nós somos um povo escolhido, uma nação santa. Não tem pessoas melhores, distintas no nosso meio. Tem dons que Deus envia, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres, para edificar a igreja justamente para chegar nesse lugar, para que todos possam ministrar corretamente no sacerdócio. Né? Se você ler ali Efésios 4, vai falar que todos esses dons que Deus envia, homens e mulheres de Deus separados para um ministério especial, ele aponta sempre para o mesmo lugar. Preparar todos os santos para que eles sejam edificados à altura do varão perfeito, que é Jesus. Para nós chegarmos nesse lugar, irmãos, de ministrar a Deus como sacerdotes e sermos um canal de bênção onde nós estivermos. Pastor, profeta, apóstolo, evangelista, mestre, é para equipar a igreja e enviar cada uma dessas pedras vivas para que onde nós formos, sermos a luz do mundo e o sal da terra, irmãos. Nós temos que abrir o entendimento em relação a isso. Muitas vezes nós estamos limitados a servir a Deus apenas dentro de quatro paredes. Mas na verdade o Senhor nos chama para fora. Dentro nós somos equipados, nós somos alimentados, nós somos preparados, ensinados. Mas é para ser enviados e sermos missionários do Senhor aonde Ele nos levar. Então, o que os sacerdotes fazem? Ele prepara o lugar onde Deus e os homens se encontram. Onde Deus está? Em você. Então você se prepara, você deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, você consagra a sua vida, né, ao Senhor. Vou falar um pouquinho disso mais adiante. Então você prepara o lugar onde Deus e os homens se encontram. Então onde você está, ali há um possível encontro de Deus com as pessoas que estiverem à sua volta. Então tome cuidado como você tem demonstrado a presença de Deus na sua vida. Você é uma carta que está sendo lida. Você é uma pedra viva do Senhor Jesus. 2, um sacerdote, ele leva a presença de Deus. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis por levar ali a arca da aliança, que representava naqueles dias a presença de Deus. Então, nós também hoje, como sacerdotes, nós temos essa responsabilidade de levar a presença de Deus aonde nós formos. Então, você prepara, né, através de uma vida devocional, de uma vida de intimidade com Deus, você prepara o lugar, ou seja, você prepara você mesmo. E isso, irmãos, quando a gente fala preparar, a nós, como templo do Espírito Santo, envolve corpo, alma e espírito. Teu corpo tem que estar bem, tua alma, teu espírito. Então, aquilo que estiver no nosso alcance, vamos fazer. Vamos contribuir para que o nosso corpo seja saudável e vamos nos preparar em oração, lançando aos pés do Senhor as nossas preocupações, ansiedades, nossos medos, e venhamos nos levantar deste lugar prontos para dar ao mundo aquilo que o mundo mais precisa, que é o alimento de Deus, né? A água da vida
que o Senhor ele tem colocado dentro de nós, um manancial de águas vivas que Ele move dentro de nós para nós jorrarmos e levarmos essa água para outras pessoas. Número 3, o que o sacerdote faz? Ele ministra para Deus. Então, um sacerdote ele tem uma vida de oração com Deus, onde ele ministra para Deus, e não só no devocional, mas quando você está lá fora, vivendo a vida, tudo que você faz é para a glória de Deus. Você ministra para Deus, você trabalha, como a Bíblia diz, faça como para o Senhor e não para homens. Você está ministrando para Deus, você está servindo a Deus. Você está comendo, você está glorificando a Deus. 1 Coríntios 10 vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, um sacerdote, ele se enxerga nesse mundo como alguém que tudo que ele faz para Deus. Por isso, tem que ser o melhor. Tem que ser o mais excelente. Se você vai colocar a mão no arado para fazer um trabalho, não é para o teu patrão, é para Deus. O teu patrão vai ser beneficiado porque você faz para Deus. E para Deus você faz o melhor. Né? Você ministra para Deus. Você vai louvar aqui no altar, você louva para Deus, apontando para as pessoas, deixando-se ser um canal para que Deus possa fluir através da sua vida. Então, antes de tudo, você ministra para Deus. Você está aqui na igreja ou lá fora, testemunhando, trabalhando, estudando, obedecendo o papai e mamãe, comendo com o mínimo ali de bom senso, né, de limites. Né? Tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. Tudo isso você faz para Deus. Quando você está na mesa e faz uma oração de gratidão ao Senhor pelo nosso alimento, tudo para a glória de Deus. Quando você decide fazer o bem ao invés do mal, quando você diz não ao caminho pecaminoso ali, ao atalho que às vezes aparece, quando você resiste às tentações, é para Deus. Nós temos falado isso. Não é para homens, não é porque o meu pastor está perto que eu vou agir de um jeito e se ele não estiver eu vou agir de outro jeito. Os olhos do Senhor estão por toda parte e o céu aplaude, irmãos. Quando um homem, uma mulher de Deus na terra escolhe obedecer a Deus ao invés de ceder ao pecado, tendo livre escolha para fazer isso. Isso impressiona o céu. Não são os nossos talentos, não é a nossa voz, tudo isso o céu tem muito melhor. Mas o que impressiona o céu é eu e você termos vontade própria, liberdade de escolha e ainda assim escolher a Deus em detrimento a tudo aquilo que o mundo nos oferece. Isso impressiona o céu. Quando o pecador se arrepende, isso impressiona o céu. Né? Quando os discípulos voltaram ali, depois de terem curado enfermos, ressuscitado mortos, purificado leprosos em nome do Senhor, alegres, vieram e o Senhor Jesus fala, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então olha só, irmãos, os valores de Deus muitas vezes é totalmente diferente dos nossos valores. Aquilo que a gente acha que tem valor, às vezes não tem nenhum valor perante aquilo que para Deus tem valor. E exercer o ministério que Deus tem nos confiado, irmãos, é um valor enorme para Deus, porque não é apenas você que será abençoado, mas todos aqueles pelos quais estiverem perto de você, porque você vai ser um templo de Deus ativo, um sacerdote que trabalha. Há um tempo nos nossos dias, irmãos, em que há muita preguiça. O Senhor venha tirar a preguiça do nosso meio, nós precisamos trabalhar, tem tanto trabalho, tem tantas vidas para serem alcançadas, e o nosso sacerdócio muitas vezes tem estado o quê? Parado. A quem tem se assemelhado o nosso sacerdócio? Ao sacerdócio de Arão, que trabalhou, o sacerdócio de Zadok, de sacerdotes que foram fiéis a Deus ao longo da Bíblia, ou nosso sacerdócio tem sido semelhante aos filhos de Eli, por exemplo, que negligenciaram o sacerdócio. E ali, né, todo o povo foi prejudicado. O inimigo veio e entrou com tudo, porque o sacerdócio estava corrompido. Como está sendo o seu sacerdócio, irmãos? 4. O sacerdote, ele abençoa as pessoas. Então, esse também é um papel, é uma missão, uma responsabilidade do sacerdote. Então, quando lá no Antigo Testamento o sacerdote, ele oferecia os sacrifícios de pecado pelo povo, em seguida ele abençoava o povo. Tem uma bênção muito conhecida que nós falamos muitas vezes, que é a bênção araônica, bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então isso é o que o sacerdote faz. Não maldição, você não presta, você isso. Não, irmão, você tem que levantar mãos abençoadoras aonde você estiver. Por isso que eu quis enfatizar o fato de que as mulheres têm tanto quanto direitos, oposição, categoria iguais às dos homens no sentido a ser um sacerdote. Então você no seu lar, você tem essa graça sobre você para estender mãos abençoadoras sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre os seus filhos e abrir a boca e profetizar bênçãos, né? E, irmãos, é algo que eu tenho falado repetidas vezes e não tem problema com isso em repetir. O próprio apóstolo Pedro falava, né? Para mim não me custa escrever as mesmas coisas, né? Paulo falou isso. Para mim não me custa falar as mesmas coisas. Como eu falo, não é quantidade, é intensidade, é aquilo que Deus tem falado e você pega de todo o seu coração. Mas nós já conhecemos tudo isso. Mas às vezes as peças estão soltas. É um louvor aqui que traz uma pitada dessa revelação. É uma ministração que nos empolga. Mas nós muitas vezes não juntamos essa revelação e vivemos isso cotidianamente como hábito nas nossas vidas. Então tem um louvor que nós cantamos muito aqui, que diz: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Então é isso. Mas isso não precisa ficar apenas em um único louvor, em um único culto, em uma semana, no mês da campanha. Não. Isso deveria ser um hábito. Todo dia eu vou levantar as minhas mãos e vou profetizar paz na minha casa, alegria, prosperidade, presença de Deus, santidade, alegria. Eu vou profetizar, eu vou estender as minhas mãos sobre os meus filhos enquanto eles estão dormindo e eu falar: filho, você é uma bênção. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você vai brilhar nesse mundo, você vai ser um canal de bênção nessa terra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa. Irmãos, o Senhor tem nos dado tudo. 1 de Pedro vai falar: o Senhor tem nos dado tudo para uma vida piedosa e uma vida abençoada. O Senhor tem nos dado tudo, mas nós precisamos sair da preguiça, sair da inércia, sair do comodismo, sair do comodismo de ficar sempre aqui ouvindo, sentado e recebendo, quando na verdade o Senhor tem multiplicado a sua graça para que muitos e muitos sejam alcançados. O pastor, ele não pode alcançar todo mundo, mas eu alcanço as pessoas que eu estou próximo, você alcança as pessoas que você está próxima, e seja presencial ou à distância. Deus tem colocado vidas sobre a nossa responsabilidade, irmãos, para nós intercedermos, orarmos, nossa parentela, nossa vizinhança. Nada é por acaso. O Senhor não te colocou, depois que você se torna um cristão nascido de novo, irmão, nada na sua vida é por acaso. Deus tem sempre um propósito, onde Ele te coloca, o que Ele te permite passar, provações, lutas, lugares onde Ele te coloca, no hospital, no trabalho. Tudo na nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele tem nos chamado para isso. Poucos são ceifeiros, mas a seara é grande. 4, abençoar as pessoas. E 5, o sacerdote ajuda outros a adorar a Deus. Sabe? É pegar a mão naquele que não sabe, não conhece, nunca ouviu falar, e apontar o caminho, a verdade e a vida. É fazer uma oração junto com essa pessoa. É apontar o caminho da salvação e do Salvador. É lembrar ele do amor de Deus pela sua vida, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus que veio de encontro ao homem para resgatar o homem da onde o homem caiu, para restaurar o homem para o lugar onde Deus havia preparado, do paraíso de Deus, um novo reino, o reino dos céus que está chegando e que há de vir sobre essa terra fisicamente, né? Hoje o reino de Deus está em nós, mas um dia a cidade descerá do céu, aleluia, estabelecerá nessa terra, no novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça, glória a Deus. Então o sacerdote, irmãos, para entrar mais no detalhe, ele oferece sacrifícios, né? Sacrifícios agradáveis a Deus. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados, a exemplo do Senhor Jesus,
que com a sua vida oferecer a Deus uma oferta com cheiro suave, com a sua obediência, com a sua fidelidade. Então o sacerdote, ele oferece sacrifícios. Entenda isso. É tomar a nossa cruz, é seguir Jesus e estar aberto para que ele possa realmente fluir através das nossas vidas, exalar o seu perfume nos lugares onde nós estamos. Levítico capítulo 9, versículo 7 vai mostrar isso. Versículo 7 e versículo 15, vou ler rapidamente aqui. Então o sacerdote, primeiro, o sacerdote oferece uma série de sacrifícios. Eu vou pontuar cada um deles aqui. O sacerdote, ele oferece primeiramente um sacrifício de consagração, por ele mesmo e pela sua família. Levítico 9:7, diz assim, e voltando-se para Arão, orientou-o Moisés, aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre-se o rito de expiação por ti e por tua família. Então, o primeiro sacrifício que o sacerdote oferece, o sacrifício de consagração da sua própria vida e da sua família. Você consagra você e sua vida. Irmãos, você tem essa responsabilidade de nunca deixar a sua família ficar descoberta. Você não pode sair da sua casa ou saindo com rapidez, às vezes, um compromisso, sem orar pela sua vida e pela sua casa. Isso é uma negligência das piores que existe na face da terra. Um homem, uma mulher que não ora pela sua família. É a mesma coisa que você deixar eles à mercê da sorte. Sendo que o Senhor tem nos dado armas poderosas nele para proteger, para blindar a nossa família contra todo o mal lá fora. Então o sacerdote, ele se consagra, ele dedica um tempo, ele dobra os seus joelhos e ora, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, perdoa os meus pecados, Pai, me purifica. E também, Senhor Deus, abençoa e guarda a minha casa, perdoa os pecados da minha casa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós temos essa grande responsabilidade. Então o sacerdote, ele oferecia sacrifício de consagração por si e por sua família. E em seguida, depois que ele oferecia o sacrifício de consagração por ele e pela sua família, a Bíblia, no mesmo texto de Levítico, você pode ler depois no capítulo 9, eu vou mencionar aqui o 15 rapidamente, ele oferecia então um sacrifício de intercessão pelo povo. Então agora, o sacerdote, depois de consagrar sua vida e sua família, agora ele orava e intercedia pelo povo. Versículo 15, em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Então, da mesma forma que havia um cordeiro de holocausto pelo pecado e pelo holocausto pela sua própria vida, depois, em seguida, havia um outro cordeiro, para pecado e um outro para holocausto. Agora que o sacerdote apresentava em favor do povo, orava pelo povo. Então, também é nossa responsabilidade orar pela igreja, orar pela nossa vizinhança, orar pela cidade que nós moramos. Ora pelo povo, irmão. Deus, ele quer salvar as pessoas dos assaltos, dos sequestros, dos homicídios, mas ele conta com as nossas orações intercessórias com autoridade nos lugares celestiais em Cristo, repreendendo o mal, sabe? Usando as armas poderosas de Deus, não só em nosso favor, mas em favor também daqueles que não têm entendimento. Daqueles que estão, esses sim, que não têm entendimento, estão à mercê da sorte. O inimigo brinca aí fora, O mundo jaz no maligno. Então quem está sem proteção está à mercê desses ventos, dessas ondas que vêm de repente, sem avisar. Então é minha responsabilidade e sua, no nosso momento ali, diante de Deus, estender mãos abençoadoras em todos os lugares onde o Senhor tem nos colocado. É sim responsabilidade minha e sua, quando algo ruim acontece perto da gente. A gente deveria sentir uma tristeza no coração, quando acontece, por exemplo, um assalto no nosso quarteirão, quando alguém bate no outro até matar perto da nossa casa. Isso deveria mexer com a gente, irmãos, porque isso não deveria acontecer onde o reino de Deus está. E se você está ali, o reino de Deus está ali, certo? Por que essas coisas estão acontecendo? Você precisa se posicionar, você precisa repreender isso em nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de você. Amém? Aleluia. Concluindo aqui essa primeira parte. O sacrifício que o sacerdote oferece, além do sacrifício de consagração e de intercessão, sacrifício de louvor. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Aleluia. Na tenda de Davi, que nós vimos aqui no início e que faz referência a quem nós somos hoje, como a tenda reconstruída de Davi,
Havia ali, irmãos, algo que Davi estabeleceu, segundo uma revelação dada por Deus a ele, de colocar ali em volta da arca, naquela tenda que ele armou, louvor 24 horas por dia. Ele montou turnos de cantores, de músicos, de sacerdotes que estariam diante da arca 24 horas por dia, profetizando, declarando bênção, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E esses louvores, irmãos, em sua grande maioria, ou talvez em sua totalidade, apontava sempre para Deus. A adoração não era voltada para homem. O foco aqui é sobre quem Deus ele é, sobre os grandes feitos que ele faz, tudo apontando para ele. Essa era a adoração, a música desse tempo. Os salmos, muitos desses salmos foram compostos nesse ambiente de adoração. Tanto que os filhos de Asaf, que foram aqui comissionados também para fazer parte desse ministério, eles são salmistas também. Alguns salmos são escritos por eles. Então, nesse lugar, nesse ambiente profético, muita inspiração, muita glória de Deus foi ali derramada. E ali eles puderam compor canções do céu. E isso o Senhor ele tem para as nossas vidas também. Para que nós possamos oferecer sacrifício de louvor em toda e qualquer circunstância. Cante, tem um louvor que nós não cantamos. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Alegre, louve. Triste, louve. Louve, louve, louve ao Senhor. E você vai ver a glória de Deus tomando conta da sua vida, enchendo a sua casa de paz, sabedoria, serenidade, tranquilidade para resolver os problemas. O problema, irmão, é um motivo e é uma oportunidade de Deus nos promover. Tem uma coisa que eu aprendi, que não existe um trabalho mais bem pago no mundo todo. Sabe qual é o trabalho mais bem pago do mundo todo? Resolver problema. Esse é o trabalho mais bem pago. Então, às vezes, nós queremos tanto uma porta de emprego, que é isso, que é aquilo. E quando vem um problema, a gente, ai meu Deus. Problema é oportunidade para nós resolvermos com a graça do Senhor sobre nós. E uma vez que a gente resolve o problema, nós somos mais valorizados. Sacrifício de louvor. Esse contexto que eu acabei de mencionar, nós podemos conferir ali em 1 Crônicas 25, para a gente finalizar por hoje. Diz assim, 1 Crônicas 25, versículo 1. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Pensa nesse ambiente, irmãos. O pessoal tocando, louvando e os irmãos profetizando, deixando Deus usar a vida deles para lançar palavras de Deus ali sobre todo o povo. Então é isso que um sacerdote faz. Sacrifício de consagração por si e pela sua família. Sacrifício pelo povo. Sacrifício de louvor. Tem mais alguns sacrifícios que nós vamos mencionar aqui e nós vamos deixar isso para uma próxima em nome de Jesus, mas louvando e agradecendo ao Senhor por essa revelação que Ele tem reavivado hoje nos nossos dias, irmãos. É uma alegria, uma honra você entender que você é um sacerdote. Mas isso traz também uma grande responsabilidade, que agora você também é responsável. Se as coisas não estão andando certo, bem à sua volta, faça a tua parte. É igual a criação de filho, né? Muitos falam, olha, eu fiz a minha parte. Faça a tua parte na nação em que Deus tem te colocado, no lugar onde tem te colocado. Porque não é só em Jerusalém ou em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, se dispondo a orar, se dispondo a consagrar, se dispondo a aprender, se dispondo a servir a Deus em favor desse mundo que está gritando por socorro, meu irmão e minha irmã. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção, por essa oportunidade, por essa graça, Pai, que o Senhor tem nos dado e aberto os nossos olhos para enxergarmos essa realidade poderosa, maravilhosa e abençoada que nós temos como sacerdotes do Senhor. Sacerdotes que abençoam, sacerdotes que intercedem, sacerdotes que se consagram, sacerdotes que veem coisas que os outros não veem, coisas que o Senhor tem preparado apenas àqueles que se achegam a Ti e que têm intimidade com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos meus irmãos, que a revelação do Senhor venha crescer em nós e cada um de nós venhamos ser ativados e equipados para exercer o nosso sacerdócio na nossa casa,
na nossa vizinhança, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos levar, para honrarmos a presença que nós carregamos, nos preparar como locais de possíveis encontros das pessoas com Deus, simplesmente por estarmos ali naquele lugar, naquela festa, em qualquer lugar, numa fila. Ali há oportunidades para as pessoas que estiverem ali de terem um encontro com Deus, quando nós nos enxergamos como de fato nós somos, sacerdotes em um templo habitado por Deus. Aleluia! E lembrando que nós temos um sumo sacerdote que está acima e que está nos abençoando, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote da nossa confissão. Assim, Pai, leva-nos agora debaixo desta graça para viver esse dia como um templo do Senhor nesta terra, manifestando a Tua glória, em nome de Jesus, e vivendo para a Tua glória, Pai. Receba a nossa oferta, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável no dia de hoje, que nós nos entregamos a Ti com alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Vá na paz.